embora, pessoal, dar continuidade à nossa questão de número 7, especificamente na letra C. Vamos ver a nossa alternativa. A letra C, ela diz assim, ó, o juiz ele é dotado de uma independência funcional, podendo, como regra geral, decidir conforme o seu convencimento, sem que de sua atuação surja o dever de indenizar qualquer das partes. Vamos lá, a gente já sabe que está errada, né? Vamos encontrar os erros. Tal dever só surgirá quando o juiz agir com culpa, dolo ou fraude, gerando prejuízo a uma das partes. Se você vir o artigo 133, você vai perceber que o juiz, ele pode sim ser obrigado a indenizar. Ele tem sim responsabilidade civil, mas ele não pode ser responsabilizado a título de culpa. Ele só pode ser responsabilizado a título de dolo ou fraude. Os servidores públicos, de um modo geral, eles são responsabilizados a título de culpa ou dolo. Mas os magistrados e os membros do Ministério Público, por exemplo, eles só são responsabilizados civilmente se agirem com dolo ou fraude e não a título de culpa. Esse é o erro da letra C, artigo 133. A letra D diz o seguinte: a atuação do magistrado, ela encontra claros limites no sistema processual, a fim de permitir que a própria sociedade exerça o devido controle sobre sua atuação. Até aqui, perfeito. Um desses limites está refletido na regra que veda a produção de provas de ofício pelo juiz. Olha o erro. Veda a produção de provas de ofício. Está errado pelo seguinte: de acordo com o artigo 133, de acordo com o artigo 130, o juiz, no nosso sistema processual, pessoal, o juiz pode produzir prova, ele tem poder instrutório. O juiz, ele não é um mero espectador, não. Se ele entender que aquelas provas que as partes solicitaram não são suficientes para elucidar os fatos, que ele está em dúvida, ele não só pode, ele deve mandar produzir a prova, porque o juiz ele deve buscar sempre a verdade real, a verdade dos fatos, a verdade como os fatos realmente aconteceram, a verdade dos fatos. E para isso, se ele entender necessário, ele pode sim ordenar a produção de provas, de ofício inclusive, independentemente de provocação de quem quer que seja. Isso é o que a gente chama, isso é o que a doutrina chama de poderes instrutórios do juiz, que estão lá no artigo 130 do CPC. Vamos à nossa questão de número 8, vamos lá. A questão de número 8, assim como as demais, as próximas aí, falam sobre um dos assuntos mais cobrados na prova da OAB-FGV, que é competência, tá? É um dos assuntos que mais cai na prova da OAB, começa aí no artigo 86, vai até o artigo 124, é um dos assuntos mais cobrados pela OAB-FGV. A questão de número 8 diz assim: a incompetência do juízo, a incompetência relativa do juízo, né? Tal como prevista no CPC, ela pode assumir duas feições, de acordo com a natureza do vício e ainda com as consequências advindas de tal reconhecimento. É exatamente isso, a incompetência do juízo tanto pode ser relativa como pode ser o quê? Absoluta. O Código trata, então, da incompetência absoluta e da relativa. A respeito dessas modalidades de incompetência, assinale a afirmativa correta. Vocês vão perceber que o que a OAB vai fazer aqui é misturar a disciplina, o regramento da incompetência relativa com o regramento da incompetência absoluta. Ela vai embaralhar e ver se você sabe realmente desenrolar. A letra A diz assim: a incompetência relativa pode ser alegada a qualquer tempo. Está errada a letra A, porque a incompetência que pode ser alegada a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, é a absoluta. A relativa, ela tem um momento próprio para ela ser alegada. E passado esse momento, superado esse momento, não há mais que falar em incompetência relativa. Então, meus amigos,
Qual o momento oportuno? Qual o momento adequado? Qual é a forma através da qual argue-se a incompetência relativa do juízo? Isso você pode olhar no seu código, lá pelo artigo 111. Argue-se a incompetência relativa por intermédio de uma exceção de incompetência relativa. Exceção de incompetência relativa do juízo, que pode ser oferecida pelo réu dentro do prazo de resposta, dentro do prazo que ele tem para contestar a ação, dentro do prazo que ele tem para se defender no procedimento ordinário, 15 dias. Caso o réu não ofereça a exceção nos 15 dias, preclusão. Ele não pode mais falar depois, ele não pode arguir mais a incompetência relativa depois, ele perde o direito de fazê-lo. Por quê? Porque precluiu, preclusão temporal. E também porque, uma vez não oferecida a exceção de incompetência relativa do juízo dentro do prazo, opera-se a prorrogação da competência. Ou seja, aquele juízo que de início era relativamente incompetente, com o não oferecimento da exceção, aquele juízo passará a ser competente, se tornará competente, terá a sua competência prorrogada. Prorrogar a competência é dar competência a quem antes não tinha, é tornar competente quem antes não era. E é isso que acontecerá quando não for oferecida no prazo legal a exceção de incompetência relativa do juízo. Então, eis o erro da letra A. A incompetência que pode ser alegada em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, que é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo juiz, que não preclui, é a incompetência absoluta. Vamos para a letra B, vamos lá. A letra B diz assim: a incompetência relativa sempre pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Nada disso. Existe até súmula do STJ, é a súmula 33 do STJ, que diz exatamente o contrário. A incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício pelo juiz. A incompetência que pode ser conhecida de ofício é a absoluta, a relativa não. Poxa, mas por que não? Porque, caso o réu não ofereça a exceção de incompetência no prazo, como nós vimos agora, prorroga-se a competência. Então, o juiz ele não pode se antecipar ao réu. Ele não pode presumir que o réu vai entrar com a exceção. Ele tem que aguardar. Até porque, se o réu não oferecer a exceção, ele vira competente. Aquele juízo passa a ser competente. E outra coisa, incompetência relativa, né? Competência relativa é competência em razão do território, né? A chamada competência territorial, e é a competência em razão do valor. Então, quando eu estou falando de competência relativa, eu estou falando de território e valor. Competência em razão do território, competência em razão do valor. Isso aqui, meus amigos, é matéria de ordem privada, é interesse das partes. O juiz não pode, via de regra, conhecer disso de ofício. Ele tem que esperar a parte reclamar através de uma exceção de incompetência. Então, essa súmula é como se o STJ dissesse assim: juiz, não se meta, né? Não se meta, espere o réu oferecer a exceção. Caso ele não a ofereça, você se tornará competente. Então, não se meta, é matéria privada. A incompetência absoluta, olha a casca de banana da letra C. A incompetência absoluta gera a nulidade de todos os atos praticados no processo até o seu reconhecimento. Por que essa letra C está errada? Vê só. Quando você reconhece, ou seja, quando se reconhece no processo a incompetência absoluta, os atos decisórios é que serão anulados. Apenas as decisões que foram proferidas por aquele juiz absolutamente incompetente é que serão anuladas. Não são todos os atos processuais praticados. São apenas os atos decisórios praticados, as decisões proferidas por aquele juiz absolutamente incompetente. É uma casca de banana, uma sutil casca de banana. Vamos à nossa letra certa, porque só nos restou a letra D. Vamos a ela. A letra D, meus amigos, diz assim: a incompetência absoluta ela é alegada como preliminar da contestação ou por petição nos autos. Perfeito. Porque, vê, qual é o momento adequado, qual o momento oportuno, adequado para o réu, por exemplo, arguir a incompetência absoluta?
Preliminar de contestação. Está lá no artigo 301, por exemplo. Preliminar de contestação. Aí admita, o réu contestou e esqueceu de arguir em preliminar a incompetência absoluta do juízo. Ah, então ele não pode mais alegar. Claro que ele pode. Na matéria de ordem pública, não há preclusão. O juiz pode conhecer de ofício. Ora, se o juiz pode conhecer de ofício, eu também posso alegar, eu também posso lembrá-lo. Agora, se eu já contestei, eu não posso mais alegar em preliminar de contestação, porque eu já contestei. Tá, mas como é que eu falo agora? Como é que o réu pode falar? Através de simples petição nos autos. Uma simples petição, uma lauda só, uma folha só. O advogado entrar e diz, ó, excelência, Vossa Excelência é absolutamente incompetente, por favor, remeta esse processo para o juízo competente, remeta esse processo para a justiça competente. É através de simples petição nos autos, sem maiores formalidades. Por quê? Porque é matéria de ordem pública. O juiz poderia, inclusive, conhecer de ofício. Quem pode o mais, pode o menos. Se o juiz pode conhecer de ofício, por que eu não posso lembrá-lo? Tá? Então, essa é a nossa letra correta, a letra D. Vamos seguir, vamos para a ficha, vamos lá. Seguindo aí com o nosso assunto competência, né? Essa questão de número 9, ela fala especificamente sobre os critérios de prevenção. Ela fala sobre conexão, continência, né? O que é uma conexão? Quando é que eu tenho ações conexas? Ah, quando eu tenho ações parecidas, né? Ações que se parecem. Ah, beleza, eu tenho conexão, ações parecidas. O que é que eu faço? Ah, não, você vai juntar as ações para que elas sejam julgadas por um único juiz. Ah, beleza, mas eu vou juntar perante qual? Imagina, eu tenho uma ação X e tenho uma ação Y. Eu tenho que reuni-las, mas é a ação X que vai para onde está a ação Y ou é a ação Y que vai para onde está a ação X? Como é que eu faço para descobrir qual o juiz prevento? Como é que eu faço para descobrir qual é o juiz que vai atrair a competência para julgar as ações parecidas, as ações conexas? É aí que entra a nossa questão de número 9, porque nós temos dois critérios de prevenção, como vocês já estudaram aí. É o artigo 106 e é o artigo 219. Você vai usar o artigo 106 quando as ações conexas estiverem na mesma comarca, no mesmo território. E você vai usar o artigo 219 quando as ações parecidas, conexas, estiverem em territórios diferentes, em comarcas distintas, em comarcas diferentes. Tá, mas vamos lá. Quais são esses critérios, então? Quais são esses critérios? Quando é que eu uso o 106, quando é que eu uso o 219 e quais são os critérios? Vê, o artigo 106 ele diz assim, considera-se prevento aquele juiz que primeiro houver despachado. É o primeiro despacho do juiz. O juiz que primeiro tiver despachado a petição inicial. Tá, a doutrina majoritária entende que esse primeiro despacho é o cítice, é o despacho citatório, é o despacho do juiz que ordena a citação do réu. Mas quando é que eu vou usar esse artigo 106? Quando as ações estiverem no mesmo território, quando as ações estiverem tramitando perante juízes de mesma competência territorial. Por exemplo, uma ação está na 2ª vara civil da comarca do Recife e a outra está na 10ª vara civil também da comarca do Recife. As ações parecidas, conexas, estão no mesmo território. Ah, então qual juiz prevento? É o da 2ª ou é o da 10ª? Vamos olhar para os processos e vamos ver aonde houve o primeiro despacho citatório. Qual foi o juiz que mandou citar o réu em primeiro lugar? Esse cara é o prevento. É ele que vai atrair a competência para julgar a outra ação. Agora, se as ações conexas estiverem em comarcas diferentes, em territórios diferentes, em cidades diferentes, por exemplo, uma está aqui em Recife e outra está em Olinda, que são cidades vizinhas, qual o critério de prevenção que eu vou usar? Não é mais o artigo 106, é o artigo 219, que diz assim, a citação válida torna prevento o juízo. Qual o meu critério agora? A citação válida. Eu tenho uma ação em Recife e a outra em Olinda, e elas são conexas. Qual o juiz prevento? Eu vou olhar para as duas ações e vou fazer a seguinte pergunta. Aonde o réu foi validamente citado? Aonde ocorreu a primeira citação válida? Foi na ação daqui de Recife ou foi na ação de Olinda? Aonde tiver havido a primeira citação válida, lá estará o juiz prevento que atrairá a competência para julgar todas as ações conexas. Então, qual é o X da questão? O enunciado ele tem que lhe dizer aonde estão tramitando as ações conexas. Se estão no mesmo território, na mesma comarca, ou se estão em territórios distintos. No mesmo território é o despacho citatório. Territórios diferentes é a primeira citação válida. Vamos dar uma olhada no enunciado então. Vamos lá. O enunciado diz assim,
Quando duas ou mais demandas individuais possuem o mesmo pedido e ou a mesma causa de pedir, diz-se que são conexas. Perfeito. Nessa situação, se estiverem tramitando em juízos em varas diferentes, poderão ser reunidas para julgamento conjunto pelo juízo prevento. Perfeito até aí. Artigo 105, perfeito. Caso esses juízos, essas varas, olha lá, tenham competência territorial diversa, território diferente, comarca diferente, ou seja, já não vou usar o artigo 106, é correto afirmar que será considerado prevento aquele, então vê, não me interessa nesse caso o artigo 106, me interessa o artigo 219. Nesse caso, será prevento aquele juízo no qual tiver havido a primeira citação válida. Então vamos procurar essa letra. A letra A diz, é prevento aquele que se proferiu o primeiro despacho liminar positivo, ou seja, o despacho citatório. Não. A letra A, ela até estaria correta, se as ações estivessem na mesma competência territorial. Mas o enunciado diz, é território diferente. Letra A está errada. Para o qual o primeiro foi distribuída a petição inicial. Esse critério não é critério de prevenção. O artigo 106 e o artigo 219, eles não falam de distribuição. Eles falam de despacho e de citação válida. Então, letra B está errada. A letra C. Será prevento aquele que tiver, ao tempo da arguição da conexão, praticado o maior número de atos processuais. O maior número de atos processuais também não é critério de prevenção. É a mesma situação da letra B. A lei não fala isso, está errado. A letra D diz, será prevento aquele em que se realizou a primeira citação válida. Essa é a nossa letra, artigo 219, mais uma questão, meus amigos, letra de lei. A única coisa que você tem que identificar é aonde estão as ações conexas. Estão no mesmo território, varas de um mesmo território de uma mesma comarca ou varas de comarcas diferentes, de territórios diferentes. Era a única coisa que você tinha que prestar atenção. Letra D é a nossa letra certa. Essa questão de número 10, uma questão também relativamente recente, fala ainda sobre competência, mais especificamente sobre continência. Letra de lei é copiar e colar. Essa questão 10 é uma questão típica de FCC, na verdade. Copiada e colada, tal qual está no código, sem tirar nem pôr. Vamos a ela, então. Os critérios relativos de fixação de competência podem ser alterados pela ocorrência de alguns fenômenos processuais. Uma das situações que pode levar à modificação da competência, quando fixada com base em critérios relativos, é a ocorrência da chamada continência. Olha lá, conexão, continência, artigo 103 e artigo 104. Assinale a alternativa que descreve corretamente a continência. Qual é a alternativa que descreve o fenômeno continência? Você vai ter que encontrar a alternativa que retrata o artigo 104 do CPC. Porque não se iludam, é cópia do código. Aqui é tal qual está no código. Aí vamos ver o que a letra A diz. Bom, é o fenômeno que ocorre entre duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido, né, o objeto, ou a causa de pedir. Isso não é continência. E isso, de acordo com o artigo 103, isso aqui é o quê? Conexão. Por quê? Porque continência está no artigo 104. Então, vamos continuar. A letra B diz, é o fenômeno que ocorre entre duas ou mais ações quando há identidade quanto às partes e a causa de pedir. Mas o objeto, o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras. Olha aí a nossa letra correta. Isso está igual, pessoal. Acho que talvez até as vírgulas estejam iguais ao artigo 104 do CPC. A letra C e a letra D, automaticamente, né, e por via de consequência, elas estão equivocadas. Vamos ver a letra C. Fenômeno que ocorre entre duas ou mais ações quando há identidade entre elas, das partes, tudo bem. De causa de pedir, até aí beleza. E de pedido, não. Porque se elas têm os três elementos identificadores iguais, as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, elas não são ações parecidas, elas são ações idênticas. E aí você não tem conexão nem continência, você tem litispendência. E aí uma das ações tem que ser o quê? Extinta.
Fenômeno que ocorre entre duas ou mais ações quando possuem pedidos que, somados, não ultrapassam o valor de 60 salários. Não tem nada a ver, né? Não sei nem de onde a OAB tirou esse troço. Letra certa, letra B, fundamento legal, artigo 104, questão copiar e colar, copiada e colada. Questãozinha típica de questão da Fundação Carlos Chagas. Vamos para a questão número 11, que é uma questão também bem elaborada e que fala sobre atos processuais, né? Fala sobre citação, fala sobre, de certo modo, intimação, mas basicamente é citação o tema central dessa questão de número 11. Aí a questão diz assim: Maria ingressou na vara civil da comarca XYZ com uma ação de responsabilidade civil contra André, né, em face de André, observando o rito comum ordinário. André é regularmente citado para oferecer resposta, com base nas modalidades de citação previstas pelo direito processual civil. Assinale a alternativa correta. Aí vem a letra A e diz: se o oficial de justiça, após comparecer 3 vezes ao local, não conseguir citá-lo, mas tiver suspeita de que André se oculta, será feita a citação por edital. Olha o erro aqui. Porque vê, pessoal, o erro é esse finalzinho aqui. Porque se você olhar com calma, a letra A, ela vem caminhando para uma citação por hora certa, né? Se o oficial de justiça vai 3 vezes na casa do réu, não consegue citar e está suspeitando que o réu se oculta, que o réu está se escondendo, o código diz: oficial de justiça, parta para uma citação por hora certa. Onde é que está a citação por hora certa no CPC? 227, 228 e 229. A letra A, ele empurra para uma citação por hora certa. Aí quando chega no final, aí o código diz: não, vamos fazer uma citação, ou melhor, a questão diz: vamos fazer uma citação por edital. Está errada. Essa hipótese não é hipótese de citação por edital. As hipóteses de citação por edital estão no artigo 231, inciso 1º, inciso 2º e também no inciso 3º do artigo 231. A letra B diz: se a citação ocorrer por meio eletrônico, olha lá, e se o seu conteúdo não for acessado em 10 dias, deverá ocorrer a citação ficta do réu. Citação ficta, fictícia, presumida, é aquela na qual não se tem certeza de antemão se o ato citatório atingiu a sua finalidade. Qual é a finalidade da citação? Dar ciência ao réu de que ele está sendo processado e que, se ele quiser, ele pode vir se defender. Cientificar. Então, o que é uma citação fictícia? É aquela na qual eu não tenho certeza se o ato atingiu ou não a sua finalidade. Eu não tenho certeza se o réu, de fato, tomou ciência da ação. Quais são as citações fictas que a gente tem? Edital e hora certa. Aí, olha lá, o que é que a letra B está dizendo, trocando em miúdos? Se o conteúdo da citação por meio eletrônico não for acessado em 10 dias, devemos então partir para uma citação por edital ou devemos partir para uma citação por hora certa, que são citações fictas. Está tudo errado aí, tem nada a ver, porque a lei que rege o processo eletrônico, que é a Lei 11.419 de 2006, a lei que regulamenta a prática de atos processuais por meio eletrônico, ela diz assim: se o conteúdo não for acessado, ou seja, quando a citação é por meio eletrônico, na prática é um e-mail, vamos dizer assim, se a caixa de e-mail, se o conteúdo não for acessado em 10 dias, no 10º dia, aquele e-mail abre automaticamente. E aí, no outro dia, já começa a contar o prazo para o réu se defender. Foi uma forma que o legislador encontrou de tentar burlar uma eventual má-fé dos advogados, uma eventual manobra dos advogados. Porque o advogado poderia pensar assim: enquanto eu não abrir a caixa de e-mail, enquanto eu não acessar o conteúdo, o meu prazo também não começa. Só que aí não é razoável você deixar ao bel prazer da parte que ela diga, quando ela quer, que o prazo contra ela comece a correr. Aí foi o que o legislador pensou: só advogado, você tem 10 dias para acessar o conteúdo da sua caixa de e-mail. A partir do momento que o Poder Judiciário mandar para o seu e-mail a citação por meio eletrônico, a comunicação, você tem 10 dias a contar da data do envio para você abrir, para você acessar. Abriu, no outro dia começa a contar seu prazo. Agora, se você não abrir em 10 dias, se você quiser dar uma desperta, não vou nem acessar, não vou nem abrir meu e-mail, porque enquanto eu não abrir, não começa a contar meu prazo. É aí que você se engana, porque a lei diz assim: se o conteúdo não for acessado em 10 dias,
no 10º dia, a contar da data do envio, ele abre automaticamente. É como se o advogado tivesse acessado no 10º dia. E aí, no outro dia, já começa a contar o prazo para você se defender, já começa a contar o prazo para você contestar. Então, em outras palavras, o legislador disse, advogado, não queira dar uma de esperto, porque você pode se ferrar. Se você passar mais de 10 dias sem acessar a sua caixa de e-mail, quando você abrir, pode ser que alguns prazos já tenham ido para o espaço. A letra B está errada por esse motivo. Lei 11.419 de 2006. Vamos à nossa sequência, vamos voltar para a questão, vamos ver. A letra C diz assim, se André, que é o réu, né, se o réu for absolutamente incapaz, for pessoa absolutamente incapaz, não será cabível a citação feita pelo correio. Essa é a letra certa, pessoal. Por quê? Qual é a regra? Qual é a regra da citação? A regra é que a citação se fará sempre, em regra, pelos correios. É isso que diz o artigo 222. A citação se fará pelos correios para qualquer comarca do país, ou seja, pela via postal para qualquer comarca do país. Só que esse mesmo artigo 222, que diz a regra, ele nos dá as exceções. Aí ele diz assim, salvo, exceto. Aí ele começa no artigo 222, você tem que decorar, claro, ele começa a enumerar quais são as exceções, ou seja, quais são as situações nas quais a citação não vai poder ser feita pelos correios. Quais são as hipóteses em que não se admite, em que é vedada a citação postal. É aí que entra essa letra. É aí que entra a letra C. Porque o código diz lá no artigo 222, quando o réu for pessoa incapaz, quer seja absolutamente incapaz, quer seja relativamente incapaz, se o réu é incapaz, ele não pode ser citado pelos correios. Ele vai ser citado de que forma, então? Oficial de justiça. Quando a citação não puder se fazer pelos correios, nas exceções aí do artigo 222, você vai citar o réu por meio de oficial de justiça. E uma das exceções é quando o réu for pessoa incapaz. Essa é a letra certa, letra C. Artigo 222. Vamos voltar, vamos ver a letra D. É a última letra que nós temos e diz assim, se for necessário realizar a citação em comarca contígua, deverá ser expedida uma carta precatória para que o juízo deprecante realize a citação. Ainda que você não soubesse o que é comarca contígua, você saberia que essa letra dela está errada, porque ela tem um erro grosseiro. Ela diz assim, para que o juízo deprecante realize a citação. Vê só, se está sendo expedida, pessoal, uma carta precatória para que o juízo faça uma citação, o juízo deprecante é ele que manda a carta, é ele que solicita a realização da citação. Mas quem realiza a citação é o juízo deprecado. Então, só por esse fato, você já tinha que saber que a letra dela está errada, ela está equivocada. Porque o juízo deprecante, ele solicita ao deprecado que o deprecado, no seu território, faça a citação, realize a citação. Mas, vamos lá, se você não soubesse isso. Vê, a resposta a essa questão, né, o artigo é o artigo 230, que ele diz assim, ó, nas comarcas contíguas, o que é comarca contígua? Uma é continuação da outra, tá? Recife e Olinda, você sai de uma, entrou na outra, nem percebe que mudou de cidade. São comarcas contíguas, uma é continuação da outra. Nas comarcas contíguas e de fácil comunicação, bem como naquelas situadas dentro da mesma região metropolitana, aqui no Recife mesmo, nós temos várias cidades que compõem a região metropolitana do Recife. Aí o que é que o código diz? O oficial de justiça poderá transitar entre elas e realizar intimações e citações. Traduzindo, meus amigos, traduzindo, o que é que o código quer dizer? Porque o código não foi claro, tá? O código não foi claro, mas o que é que o código quer dizer? Está dizendo assim, ó, naquelas cidades, naquelas comarcas que são fronteiriças, ou então naquelas situadas dentro de uma mesma região metropolitana, o oficial de justiça pode transitar livremente em quaisquer delas para realizar citações e intimações, não sendo necessária a expedição de carta precatória para isso. Por exemplo, um oficial de justiça daqui de Recife, ele pode ir até o território de Olinda e realizar uma citação lá. Não é necessário que o juiz daqui de Recife mande uma carta precatória para o juiz de Olinda, para que o juiz de Olinda mande um oficial de justiça de lá realizar a citação.
Por quê? Porque nessas comarcas fronteiriças, nessas comarcas que se situam dentro da mesma região metropolitana, o legislador quer tratar, ou quis tratá-las como se fosse uma cidade só, como se fosse uma coisa só. Então não precisa expedir carta precatória. É como se fosse um território só, na verdade. E o oficial de justiça pode transitar livremente. Não precisa de carta precatória. É essa informação que falta ao artigo 230. O artigo 230 devia ter dito no final, independentemente da expedição de cartas precatórias. É essa a informação que falta, mas estou dizendo agora para vocês. Vamos fechar essa questão e vamos fechar também, por via de consequência, essa nossa aula. Próxima aula, a gente ainda continua falando sobre atos processuais. Até a próxima aula.